Bom, gente, nessa aula nós vamos conversar sobre representação, tá? Sobre procuração, o que acontece quando o indivíduo, né, na condição de segurado ou dependente, não pode receber diretamente o seu benefício. O que acontece quando fica um resíduo de pagamento de benefício? Quem é que vai poder sacar esse resíduo? Quem é que vai poder, né, reivindicar esse pagamento não feito em vida ao segurado? Quem é que pode assinar por ocasião do recebimento do benefício? E se tiver, né, mais de 16 anos, mas menos de 18, o que acontece quando alguém não consegue escrever, não sabe assinar? Como é que ele vai dar quitação do seu benefício? Então, vamos examinar aqui o artigo 109 da Lei 8.213. Temos aqui que o benefício ele é pago diretamente ao beneficiário, salvo em caso de ausência, moléstia contagiosa ou impossibilidade de locomoção, quando esse benefício vai ser pago a procurador, e esse mandato do procurador não pode durar mais que 12 meses, então cujo mandato não terá prazo superior a 12 meses, podendo ser renovado, tá, esse mandato de 12 meses. A impressão digital do beneficiário incapaz de assinar, aposta na presença de servidor da Previdência Social, vai valer como assinatura para quitação de pagamento de benefício. O benefício devido ao segurado ou ao dependente civilmente incapaz vai ser feito a cônjuge, pai, mãe, tutor ou curador, admitindo-se na ausência destes, tá? E por período não superior a 6 meses, então na falta de um tutor, de um curador, de pai, mãe, cônjuge, por um período não superior a 6 meses, o pagamento desse benefício pode ser feito na ausência desses outros, a herdeiro necessário. E esse herdeiro que vai receber o benefício do segurado ou do dependente, já que não tem, né, esses outros para representá-lo, esses herdeiros vão assinar termo de compromisso firmado no ato do recebimento. No caso de curatela, quando um beneficiário ele é interditado, a autoridade judiciária pode louvar-se no laudo médico-pericial da Previdência Social. Então, né, um segurado já foi examinado pela perícia médica do INSS e, né, é reivindicada a interdição desse indivíduo. A autoridade judiciária ela pode, né, utilizar as informações que estão no laudo, nesse processo de curatela para interdição de beneficiário. O segurado menor poderá, conforme dispuser o regulamento, desde que ele tenha mais de 16 anos, firmar recibo de benefício, independentemente da presença dos pais ou do tutor. O valor não recebido em vida pelo segurado. Um determinado pagamento mensal foi depositado na conta daquele segurado, só que o segurado veio a falecer sem sacar aquele montante. Eu chamo isso de resíduo, é um valor de benefício não recebido em vida. Esse resíduo ele só será pago aos dependentes desse segurado devidamente habilitados perante a Previdência. Só que, tá, na falta desses dependentes habilitados, tá, não tem filhos até 21 anos, não tem cônjuge, tá, só tem um filho que já tem 25 anos, tá, esse filho de 25 anos não é mais considerado dependente, mas ele se configura como sucessor na forma da lei civil. Esse sucessor, ele vai poder receber esse resíduo, tá, independentemente de inventário ou de arrolamento. O benefício pode ser pago mediante depósito em conta corrente ou por autorização de pagamento. Já lá na frente, o regulamento vai nos dizer que o benefício tem que ser recebido mediante depósito em conta corrente. O benefício, segundo o regulamento, que começa a tratar dessa matéria, né, no artigo 156, o benefício é pago, a gente já sabe, diretamente a beneficiário, salvo em caso de ausência,
moléstia contagiosa ou impossibilidade de locomoção, quando vai ser pago a procurador, cujo mandato não terá prazo superior a 12 meses, podendo esse mandato ser renovado ou revalidado pelos setores de benefício do INSS. O procurador do beneficiário, ele deve firmar perante o INSS um termo de responsabilidade, tá? Ele vai, firmar esse termo declarando que ele se responsabiliza por avisar, se compromete, em avisar, em comunicar ao INSS, tá? Ele se compromete a comunicar ao INSS qualquer evento que possa anular a procuração, principalmente o óbito do outorgante, sob pena de incorrer nas sanções criminais cabíveis. O INSS apenas poderá negar-se a aceitar procuração quando se manifestar indício de inidoneidade do documento ou do mandatário, sem prejuízo, no entanto, das providências que se fizerem necessárias, inclusive, se for o caso, representação penal. Na constituição de procuradores, observar-se-á subsidiariamente o que está lá no Código Civil. Somente se aceita constituição de procurador com mais de uma procuração ou procurações coletivas, nos casos de representantes credenciados de leprosários, sanatórios, asilos e outros estabelecimentos congêneres, e também nos casos de parentes de primeiro grau, ou em outros casos a critério do INSS. Não podem ser procuradores, servidores públicos civis ativos e militares ativos, salvo se parentes até segundo grau. Então, se for pai, mãe, que são, parentes de primeiro grau, filhos que são parentes de primeiro grau, se forem, irmãos que são de segundo grau, avós que são de segundo grau, aí é possível que o servidor atue como procurador. Também não podem ser procuradores os incapazes para os atos da vida civil, ressalvado o disposto no artigo 66 do Código Civil. Esse artigo 66, ele nos diz que o maior de 16 e menor de 18 anos, não emancipado, ele pode ser mandatário, ele pode ser o outorgado, ele pode representar alguém apresentando a procuração, tá? Mas o mandante, o outorgante, ele não tem ação contra esse indivíduo que tem entre 16 e 18 anos, senão de conformidade com as regras gerais aplicáveis às obrigações contraídas por menores, tá? Então, voltando, não podem ser procuradores, servidores públicos civis ativos e militares ativos, salvo se parentes até o segundo grau, os incapazes para os atos da vida civil, com essa ressalva do artigo 666, tá? E podem outorgar procuração às pessoas maiores ou emancipadas no gozo de direitos civis, tá? Então, esses menores de 18 anos, eles não poderiam outorgar procuração, eles poderiam ser representantes, tá? Poderiam ser mandatários, mas não mandantes. Então, já vimos essa disposição do Código Civil. O benefício devido ao segurado ou dependente civilmente incapaz será pago a quem? Cônjuge, pai, mãe, tutor ou curador, admitindo-se, na falta destes e por período não superior a 6 meses, o pagamento a herdeiro necessário, e esse herdeiro firma um termo de compromisso no ato do recebimento do benefício. O período de 6 meses, esse período aqui de 6 meses a que se refere, o caput, pode ser prorrogado por iguais períodos, desde que comprovado o andamento regular do processo legal de tutela ou curatela. O segurado e o dependente, após 16 anos de idade, poderão firmar recibo de benefício, independentemente da presença dos pais ou do tutor.
A impressão digital, nós já vimos, né? Do beneficiário incapaz de assinar, aposta na presença de servidor da Previdência ou representante da Previdência, vale como assinatura para a quitação de pagamento de benefício. O valor não recebido em vida pelo segurado, ou seja, o resíduo, né, de benefícios, somente será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte. Na falta deles, dos dependentes, aos seus sucessores na forma da lei civil, tá? Independentemente de inventário ou de arrolamento. Os benefícios, eles vão ser pagos mediante depósito em conta bancária, né, em nome do beneficiário, e se essa conta ficar sem movimentação, na hipótese de falta de movimentação relativa a saque em conta corrente, cujos depósitos sejam decorrentes exclusivamente de pagamento de benefício, por prazo superior a 60 dias, os valores desses benefícios, né, que foram, né, depositados nessa conta, mas não houve nenhum tipo de saque, não houve movimentação nessa conta, os valores dos benefícios, eles serão estornados e creditados à conta única do Tesouro Nacional com identificação de sua origem. E o segurado, se ele volta depois ao banco para sacar, depois de 60 dias, e o dinheiro foi estornado, ele não tem mais direito? Ele tem direito, só que tem um procedimento próprio para ele poder receber esses valores. Vamos dar uma examinada na Instrução Normativa 45, que passa a tratar de procuração a partir do artigo 392. Nós temos, né, nesse artigo, que procuração é o instrumento de mandato em que alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. Então, no caso aqui, um beneficiário segurado ou dependente, tá? Dá a outra pessoa poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses junto à Previdência Social. Esse instrumento de mandato, essa procuração, ela pode ser pública ou particular, ressalvada a hipótese de outorgante ou outorgado não alfabetizados, em que se impõe a forma pública, atendendo-se ao interesse público e ao interesse do próprio beneficiário. O instrumento de mandato poderá ser outorgado a qualquer pessoa, advogado ou não. Então, o beneficiário pode passar uma procuração para qualquer pessoa representá-lo, né, desde que respeitados aqueles limites, né, com relação aos menores. E essa pessoa pode ser ou não advogada, tá? Então, o outorgado, tá, ou mandatário, não precisa ser advogado para ter poderes de representar um beneficiário perante o INSS. Todas as pessoas capazes, no gozo dos direitos civis, são aptas para outorgar ou receber mandato, excetuando-se os incapazes para os atos da vida civil, ressalvado aquele caso do menor entre 16 e 18 anos não emancipado. Ele pode ser, né, esse menor entre 16 e 18 anos, ele pode ser apenas outorgado conforme dispõe o regulamento da Previdência e o artigo 666 do Código Civil. Os servidores públicos, civis e os militares em atividade, que somente poderão representar parentes até o 2º grau, sendo que quando um servidor vai representar, tá, parente de 2º grau, ele só pode representar um beneficiário. Mas quando esse servidor ou militar ativo vai representar parente de 1º grau, tá, pai, mãe ou filho, ele realmente poderá ter representação múltipla. Então, o limite, né, permitido aqui para um servidor ser representante de um beneficiário, tá? Ser procurador de um beneficiário, é que seja esse beneficiário seu parente até 2º grau, mas com a seguinte particularidade. Parente até 2º grau, ele só pode ser representante de um único beneficiário perante a Previdência. Mas se for parente de 1º grau, ele pode ter representação múltipla. Ele pode representar ao mesmo tempo o pai e a mãe perante a Previdência.
Para fins de recebimento do benefício, somente será aceita a constituição de procurador com mais de uma procuração ou procurações coletivas, no caso de representantes credenciados de leprosários, sanatórios, asilos e outros estabelecimentos congêneres, ou no caso de parentes de primeiro grau. Quem são os parentes de primeiro grau? Os pais e os filhos. Quem são os parentes em segundo grau? Netos, avós e irmãos. É permitido subestabelecimento de poderes referidos na procuração. Então, subestabelecimento, tá? Isso é copiado lá da instrução normativa, eu não sei se está correta aqui a grafia do subestabelecimento. Então, é permitido o subestabelecimento dos poderes referidos na procuração a qualquer pessoa, advogado ou não, desde que o poder para subestabelecer conste expressamente no instrumento de procuração originário. Nos instrumentos de mandato, seja ele, né, público ou particular, devem constar os seguintes dados do outorgante e do outorgado, tá? Identificação e qualificação, tanto do outorgante quanto do outorgado, endereço completo, objetivo da outorga, designação e extensão dos poderes, data e indicação da localidade da emissão dessa procuração e indicação do período de ausência e o nome do país de destino, caso se trate de viagem ao exterior. Então, se o outorgante, aquele que está passando a procuração, for viajar para o exterior, tem que constar da procuração, né, para onde ele vai, né, enquanto estiver ausente. Toda e qualquer procuração passada no exterior só terá efeito no INSS depois de autenticada pelo Ministério de Relações Exteriores ou consulados. Exceção feita no caso da França, tá? Que tem aí, né, uma negociação particular que é depois, né, inserida nos dispositivos do Decreto 3.598. O instrumento de mandato em idioma estrangeiro será acompanhado da respectiva tradução por tradutor público juramentado após legalização do documento original pela autoridade consular brasileira. Tem que ser feita a consularização dessa procuração, de novo, exceto as oriundas da França. Salvo imposição legal, reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade da procuração. O original da procuração deve ser apresentado no início do atendimento, cadastrado no Sistema Informatizado de Controle de Procuradores e anexado aos autos acompanhado dos seguintes documentos. Para o procurador advogado, a carteira da OAB. Para os demais procuradores, documento de identificação e CPF. No ato do requerimento do benefício de titular ou beneficiário portador de doença mental, então, no ato do requerimento do benefício, não será exigida a apresentação do termo de curatela, ressaltando-se que a falta de apresentação desse termo, né, de curatela, não impede a concessão de qualquer benefício do regime geral, desde que apresentado termo de compromisso firmado no ato do requerimento. Para fins de recebimento de pagamento, caso seja alegado que o beneficiário não possui condições de gerir o recebimento do benefício, então o beneficiário não possui, né, condições de gerir o recebimento do benefício, o servidor deverá orientar a constituição de procurador, conforme, né, dispõe o Regulamento da Previdência Social, na hipótese de o beneficiário possuir discernimento para a constituição de mandatário. Na impossibilidade de constituir um procurador, a família deve ser orientada sobre a possibilidade de interdição parcial ou total do beneficiário.
deve ser exigida pela Agência da Previdência Social uma declaração da pessoa que se apresenta no INSS alegando a situação vivida pelo beneficiário, quando é um beneficiário, tá, que é portador de doença mental. Então, para requerer o benefício, não se exige a apresentação do termo de curatela, tá? De modo que a pessoa que comparece, né, para requerer, não tem a curatela, isso não é impedimento, essa pessoa firma um termo de compromisso no ato do requerimento e nesse momento, tá, verificando que o beneficiário, né, além de não poder ter vindo requerer, ele não possui condição de receber, de gerir o recebimento do benefício que a Previdência vai pagar para ele, então a família vai ser, né, orientada no sentido de que seja constituído um procurador, tá, se ele tem condição, né, de ser, né, um outorgante, passar poderes para outros, se ele tem ainda capacidade para tal. Mas se for um caso mais extremo, na impossibilidade de ele, né, constituir um procurador, a família vai ter que ser orientada pela agência para constituir aí, para entrar com um processo, na verdade, de interdição parcial ou total. Para fins de recebimento de benefício, o titular pode se fazer representar por procurador somente nos casos de ausência, moléstia contagiosa ou impossibilidade de locomoção, cujo mandato não terá prazo superior a 12 meses, podendo ser o mandato renovado ou revalidado, observando-se as disposições da Lei 8.213 e do Regulamento da Previdência Social. A constituição de procurador deve ser realizada, né, pelo outorgante ou outorgado mediante a apresentação do instrumento de mandato. E essa procuração vai ser cadastrada em sistema próprio. No caso da outorga motivada por doença, né, contagiosa ou doença que impossibilite a locomoção, a comprovação dessa doença, dessa moléstia contagiosa ou da impossibilidade de locomoção tem que ser comprovada por atestado médico. No caso de impossibilidade de locomoção por privação de liberdade, a comprovação dessa impossibilidade de locomoção vai ser feita mediante a apresentação de atestado de recolhimento à prisão emitido pela autoridade competente. Quando não for possível deslocamento do titular do benefício e houver dúvidas quanto ao atestado médico ou atestado de recolhimento à prisão, pode o INSS realizar pesquisa externa por servidor designado. O instrumento de mandato, se particular, poderá ser renovado. E se for um instrumento público, ele pode ser revalidado a cada 12 meses, mediante identificação pessoal do outorgante, salvo quando ele estiver impossibilitado de comparecer. E devem ser, né, obedecidos os seguintes procedimentos. Quando se tratar de permanência temporária no exterior, o instrumento de mandato renovado ou revalidado deverá ser acompanhado de atestado de vida emitido por órgão ou entidade que possua fé pública. Tá? Pode ser lá um consulado brasileiro lá no exterior. Em se tratando de moléstia contagiosa ou doença que impossibilite a locomoção, a apresentação do instrumento de mandato renovado ou revalidado deverá ser acompanhada de atestado médico. Quando é situação de privação de liberdade, o instrumento de mandato renovado ou revalidado deverá ser acompanhado de atestado de recolhimento à prisão emitido por autoridade competente. A identificação pessoal do outorgante não exclui a apresentação de atestado médico, nos casos previstos no inciso 2 do caput. O atestado de vida, o atestado médico, a declaração de cárcere, terá prazo de validade de 30 dias a partir da sua expedição. Então, quer renovar uma procuração, né? Vai levar esse documento e tem que levar esse documento em prazo hábil. Esse documento não pode ser levado ao INSS para renovar ou revalidar uma procuração
depois de 30 dias da sua emissão, vai ter que tirar outro. O instrumento de mandato, ele perde a validade, efeito ou eficácia nos seguintes casos: revogação ou renúncia, morte ou interdição de uma das partes, mudança de estado, tá? Que inabilite o mandante a conferir poderes ou o mandatário de exercê-los, tá? Então, mudança de estado. Término do prazo ou conclusão do feito. Entende-se por conclusão do feito quando exauridos os poderes outorgados pelo mandante ao mandatário, constantes no instrumento de mandato com poderes específicos. Tratando-se de mandato outorgado com poderes gerais, o instrumento de mandato terá validade enquanto não ocorrerem as situações mencionadas no artigo 404. Tá? Então, um instrumento de mandato com poderes gerais junto ao INSS, tá? Esse instrumento vai valer enquanto não ocorrerem essas situações que nós acabamos de ver, observando que um mandato posterior revoga o anterior. Tá? E aqui nós encerramos, tá, o exame das disposições contidas na lei, no regulamento e na instrução normativa sobre procuração. Até a nossa próxima aula.